Olha, nós tivemos assim a felicidade de termos um grupo de infectologistas no hospital extremamente capacitados e competentes. Ah, a gente tem um grupo no corpo clínico e liga CCIH que foram realmente pessoas fundamentais para a gente montar toda a estratégia, né? A gente conversava, eu e o Mohamed, em determinado momento, disse, olha, a direção do hospital está praticamente na mão da CCIH, né? E esse é um desprendimento necessário que a gente deve fazer, o reconhecimento, né, da importância do profissional técnico para dar as orientações gerais, né? Então, o que nós fizemos? Olha, vamos ver o que os infectologistas, nosso serviço de infectologia nos define para que nós possamos tomar algumas medidas. Não foi fácil fechar o hospital, né? Quando eu e aí eu devo dizer que muito da base que a gente tomou para isso foi muito em função das declarações do ministro Mandetta, o ex-ministro, que eu acho que ele foi muito feliz em todo o processo. Ele estava muito seguro, ele transmitiu a preocupação, e eu me lembro que a gente, numa manhã que nós discutíamos dentro do comitê, e tinha ouvido do Mandetta exatamente isso. Cuidado, afastamento das pessoas, enclausurá-los da maior forma. E aí eu me dei conta que aquela chamada do ministro era uma chamada que a gente não podia desvalorizar. E aí eu saí da reunião, nós vamos fechar o hospital para as áreas eletivas. E a primeira resposta, tu sabe que de um administrador, tu tá maluco? Vamos fechar o hospital. Melhorou? Melhorou, perfeito. Não sei até onde eu consegui me fazer ouvir. Tava até a parte que tu estavas conversando com o Mohamed e vocês tinha passado para ele que tinha que fechar o hospital. Isso, aí ele me disse, tu tá doido, né? Como é que nós vamos fechar o hospital? Aí eu disse para ele, digo, olha, se nós tivermos errado, a gente amanhã volta tudo que era antes. E se não, nós estamos com o risco de termos um grande problema no hospital de estruturação do atendimento. E aí a gente se deu conta de que nós tínhamos que enfrentar esse desafio sabendo que nós íamos ter perdas, né? O hospital tem perdas significativas, né, do ponto de vista de faturamento, mas eu acho que nós ganhamos muito, muito em prestígio, em responsabilidade, em ética, e especialmente que eu acho que a gente sai mais fortalecido dessa crise, talvez alguns conceitos, inclusive, com necessidade de nos revisarmos, né? Como todo, como tudo, né, na economia, mas talvez os modelos de saúde, talvez sejam modelos que a gente vai precisar mudar. E algumas áreas, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de fazer crescer, né? A pesquisa foi uma área que cresceu muito no hospital agora com essa crise, pesquisas nacionais, parcerias com instituições financiadoras de pesquisa. Uma outra área que cresceu muito é a telemedicina, né? Projetos de telemedicina das diversas ordens, das diversas áreas. Um projeto grande que a gente está criando também agora e que ganhou impulso, que foi inteligência artificial, né? O grupo da radiologia nosso é um grupo maravilhoso, né? Um grupo de gente super engajada, muito capacitada, e nós estamos para montar aí um grande projeto com a Universidade Federal, com a FAPERGS também, de um projeto de inteligência artificial em imagem, né? Nós criamos um banco de dados com mais de 160 pacientes que nós já tivemos no hospital. Nós já fomos convidados para publicação internacional, né? Então, eu acho que é um dividendo muito importante uma crise dessa que ninguém estava preparado, a gente foi aprendendo com ela, né? Exato. Mas tem outra coisa que eu acho bem interessante, assim, agora a gente estava falando de fechamento dos grupos, né, de fechamento das áreas e tal, e ao mesmo tempo algumas áreas extremamente importantes crescendo, né,
Mas, de alguma forma, algumas áreas, nesse momento de lockdown, tendo que ficar mais enxutas, né, pelos fechamentos necessários do lockdown, coisa transitória, né? E assim, são vários serviços, né, várias especialidades, né, com outras doenças todas que seguem coexistindo. E aí eu te pergunto, como é para uma liderança de um staff tão grande, né, ao mesmo tempo conseguir manter mobilizado todo esse time, mesmo que ele fique mais resguardado, mais enxuto, trabalhando um pouco menos em algumas áreas, manter todo mundo nos serviços ligados, focados, né, a partir das suas chefias, naturalmente. Eu acho que eu li agora aqui embaixo, acho que o Marco perguntou como é que a gente sai dessa com um hospital que ficou com a cara de hospital Covid, né? Isso aí, mais ou menos, eu acho que o Marco perguntou. E tu sabes que, para minha surpresa, hoje de manhã, os dois hospitais de Nova York e o de Cleveland disseram a mesma coisa. Os pacientes não querem ir mais para os hospitais, né? Eles tiveram o mesmo problema. Eles estão tentando dizer para as pessoas que voltem, que venham, que o hospital para continuar recebendo a todos. Mas a pandemia, ela não é só do vírus, ela é do medo, né? Sim, é verdade. Eu devo confessar para vocês, quem faz clínica e conhece os pacientes, tu deve saber bem disso, e muita gente que está nos ouvindo, o que a gente recebe de telefonemas de gente que está com falta de ar e cansaço, porque já ouviram falar que esses são 2 sinais de gravidade para que poder ir para o hospital, e aí tu teres que destrinchar esse sintoma num telefone não é tão fácil. Boa parte deles são dispneias suspirosas, e aí tu tem que fazer uma anamnese assim, de uns 10, 15 minutos, conversando com o sujeito para ver se realmente não é um equivalente anginoso, se ele não está infartando. Então, é um grande desafio, né? Isso que a gente conhece os pacientes, tu imagina quando a gente não conhece, né? Sem dúvida. Então, parece que o medo tomou conta das pessoas, de um modo geral. E nós agora estamos vivendo o Pedro Lima, que é um psiquiatra, que é um cara que eu gosto muito dele, ele me disse que a curva do medo, ela começou muito antes da curva do vírus, durante todo o tempo ela está muito maior, e ela vai demorar muito mais tempo do que a própria epidemia para passar. Porque os distúrbios de ansiedade, eles se generalizaram, tem gente verdadeiramente em pânico. Em pânico. Então, acho que um pouco do nosso trabalho, Rafael, e aí todos nós médicos, vai ser também trazer a tranquilidade para os nossos pacientes, para as famílias, para que a gente diga, olha, as coisas continuam funcionando. Tá tudo, a radiologia continua, a hemodinâmica continua. Provavelmente, não sei se o Gabriel Grossman está aí. Está aqui, o Gabriel ele não tem, ele está com da esposa. A medicina nuclear está funcionando, a ecografia está funcionando, as punções, os exames. Agora, é claro que nós temos que ter uma responsabilidade nessa abertura. E hoje foi muito interessante isso, porque eu venho me preocupando com isso já faz agora uma semana, 10 dias. E a gente começou a montar alguns textos, né, que fossem para dar essa ideia para o corpo clínico e para as pessoas que várias áreas estão abertas, várias situações que podem ser contempladas e realizadas no hospital, e que, além da urgência, além do câncer, outros procedimentos, e que alguns cirúrgicos, né, também, e que a gente gostaria de passar isso da melhor forma possível. E hoje eu consegui conversar com o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina, o Eduardo Trindade, e ele foi muito parceiro, muito amigo da gente, porque eu mandei todos estas deliberações que nós montamos e viemos montando nos últimos dias, para que
o CRM também nos desse essa chancela. Sim. E isso está embasado, então, não só nas deliberações do Conselho, mas também das sociedades. Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade de Gastroenterologia, a Sociedade de Cirurgia, tem uma série de normativas que foram divulgadas, e nós tivemos essa preocupação, porque pode transparecer que agora, o hospital agora quer dizer que está tudo bem, porque eles tiveram uma perda importante e eles estão agora criando uma outra imagem. Não é verdade. Nós estamos reabrindo o hospital com a responsabilidade de sempre, com a chancela e a anuência do Conselho Regional de Medicina e com as sociedades parceiras. Eu acho que isso dá robustez para que a nossa reabertura seja a mais ética possível. Sim, perfeito. A discussão paralela aqui embaixo está ótima. O mundo não é um catéter, o Miguel está dizendo. Mas esse catéter alimenta muita gente, né? E mantém vivo também, né? Mantém vivo. Mas aí chegasse a pincelar sobre isso, mas eu também já assisti algumas palestras até que tu deste, né, junto com alguns outros colegas que trabalham com tecnologia, né? Eu sou um amante da tecnologia, estou virando um amante da comunicação também, apesar de não ter muito talento para isso, mas eu vou me virando. Eu vou te dizer que o teu Ibope está muito bom, hein?